Aleluia! Na parte de quarta-feira, o remanescente. Louvado seja Deus pelo remanescente. Louvado seja Deus porque existe esperança. O plano com Israel literal não falhou totalmente porque havia um remanescente. Lembram-se vocês que quando Jesus Cristo nasceu nesta terra, 99,9% do povo estava esquecido de Deus, estavam afastados de Deus, mas existia um remanescente, muito pequeno, mas existia, porque os anjos apareceram para aqueles pastores que estavam no campo apacentando suas ovelhas e anunciaram as boas novas do nascimento do Salvador. Simeão e Ana foram visitados por Deus e vieram visitar o Salvador no templo. Queridos, os magos no Oriente, eles foram avisados por Deus e vieram viajando esta longa distância em busca do rei que tinha nascido, Jesus Cristo. Existia um remanescente, queridos. Hoje existe um remanescente. Nós só não perdemos a esperança porque temos a plena certeza de que existe um remanescente hoje ainda. Abra sua Bíblia e vamos ler Isaías capítulo 4 e o verso 3. Isaías capítulo 4 e o verso 3. Aqui nós lemos: E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Um resto ficou em Jerusalém. E estes que ficaram em Sião, permaneceram em Jerusalém, seriam chamados santos. Graças a Deus, sempre existiu um remanescente. Abra também a sua Bíblia em Sofonias. Sofonias capítulo 3 e os versos 12 e 13. Sofonias capítulo 3 e os versos 12 e 13. Aqui nós lemos: Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Queridos, a Bíblia deixa claro de que Deus tinha naquele tempo um remanescente, e Deus ainda tem a igreja remanescente que Satanás odeia. Em Apocalipse capítulo 12, verso 17, ali está o remanescente odiado por Satanás. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Embora o plano de Deus para o antigo Israel tivesse se deteriorado pela desobediência, ele nunca foi completamente frustrado. Entre as ervas daninhas, algumas flores ainda cresceram. Muitos profetas do Antigo Testamento falaram desse remanescente fiel, a quem Deus reuniria para si como um belo ramalhete. O propósito de Deus em criar e preservar um remanescente fiel era o mesmo que tinha sido para toda a nação de Israel: usá-lo como seu instrumento divinamente designado para declarar entre as nações a sua glória. Dessa maneira, outros se uniriam aos fiéis para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Portanto, por mais grave que a situação tivesse se tornado, Deus sempre teve alguns fiéis, que apesar da apostasia, nas fileiras do povo escolhido de Deus, preservaram seu chamado e eleição. Em resumo, irmãos, quaisquer que fossem as falhas da nação como um todo, ainda havia aqueles que tentavam cumprir da melhor maneira possível sua parte na aliança. Por exemplo, nós lemos a história de Elias. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, temos aqui a história de Elias. Isto ilustra como Deus tinha e como Deus tem um remanescente. Capítulo 19, 1 Reis, vamos ler a partir do verso 14. E ele disse: Eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos.
Elias falando, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse, verso 18, também eu fiz ficar em Israel 7.000. 7.000. De toda a nação, tinha um punhadinho de filhos e filhas de Deus, chamados de remanescentes. 7.000 para uma nação inteira era um pequeno número, mas existia um remanescente. Hoje, entre os milhões e milhões de cristãos, existe um remanescente. É um pequeno número comparado com os apóstatas. É um pequeno número comparado com todos os mornos. É um pequeno número, mas existe um remanescente. E você e eu podemos pertencer. Nós queremos pertencer. Nós pertencemos a este remanescente fiel. Poucos, mas fiéis a Deus. Aqui diz, também eu fiz ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não o beijou. Hoje existem aqueles que não bebem do vinho de Babilônia. Todas as religiões, todas as igrejas do mundo estão correndo para Roma. Estão se tornando amigos do papado. Estão se submetendo ao papado. Mas, queridos, existe um remanescente que guarda os mandamentos de Deus, que não vai se submeter à besta que subiu do mar, de Apocalipse capítulo 13, ao papado. Não, queridos. Satanás domina o mundo através do papado. Mas Deus tem um povo que não se submete ao papado, mas se submete a Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Aqui nós lemos Apocalipse 13 e o verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos, em toda a terra, vão adorar e vão se submeter ao papado. A besta que subiu do mar. Todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Todos os que não têm o nome inscrito no livro da vida, todos eles vão se submeter ao papado. É a besta que subiu do mar. Apocalipse capítulo 13. Isto está ocorrendo em nossos dias. Por isso Satanás odeia este remanescente, este grupinho de filhos e filhas de Deus que ainda existe na terra, que guarda os mandamentos de Deus, mas não guarda os mandamentos papais. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12 e o verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Existe o remanescente de Deus hoje. E você está sendo convidado, meu irmão, para fazer parte deste remanescente de Deus. A maioria sempre foi morna. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a maioria se perde. Mas Deus diz em Romanos capítulo 9, verso 27, que o remanescente será salvo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9 e o verso 27. Aqui nós lemos. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Não importa que existam milhões e milhões de cristãos no mundo, é o remanescente que será salvo. Não é esta multidão morna, não é esta multidão profana, promíscua, mundana que vai se salvar, mas é o remanescente que será salvo. Por isso Deus insiste para que você pertença ao remanescente que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus Cristo. Aleluia!